Bom, no vídeo anterior foi criado o método control, que é o método que controla aqui o cargo, né? Então, quando iniciar a votação, a urna, ele vai dizer qual é o cargo a ser votado. Eu vou só adicionar aqui, para ele mostrar na página o nome do cargo, só para a gente visualizar essa interação. Então eu vou usar aqui, ó, document.wide. Eu usando esse comando aqui, eu consigo escrever na tela aqui na tela. Então vai ser o seguinte, deixa eu só demonstrar aqui como é que funciona. Pronto, aí ele escreve aqui. Então eu vou dizer aqui o seguinte, que eu quero que ele me mostre o nome do cargo atual, né? O cargo atual já foi definido aqui. Então eu vou vir aqui, vou pedir para ele mostrar o cargo atual. E desse cargo atual, eu quero que ele mostre o nome, no caso aqui, prefeito. Então eu vou vir aqui, cargo atual, nome. Eu vou só concatenar com o texto aqui, para ficar mais arrumado. Vou colocar aqui, se eu voto para... E aí ele vai mostrar o nome do cargo. Vamos testar. Eu vou recarregar aqui, urna.control. Pronto, se eu voto para prefeito. Já está funcionando. Eu só vou fazer o seguinte. Aqui no final, né, ele já instancia aqui nosso objeto urna. Eu vou adicionar aqui no final também o seguinte. Após instanciar, eu quero que ele venha aqui e eu quero que ele chame esse método control. Então, quando eu carregar aqui, ele já vai trazer aqui automaticamente seu voto para prefeito. Eu vou tirar aqui projeto urna, porque agora a gente já vai ter conteúdo, né? Então não precisa mais, seu voto para prefeito. E aí está aguardando o voto para prefeito. E aqui eu vou começar a trabalhar o meu método. Antes esse método aqui, ele estava só dígito. Aí eu alterei para tecla dígito, que é para ficar igual tecla corrige, tecla branco. Depois eu corrijo lá na minha modelagem. Então aqui é bem simples. Ó. Toda vez que esse método for chamado, ele vai passar um número como parâmetro. E esse número vai ser adicionado aqui ao nosso array de dígitos. Então eu vou vir aqui, dígitos, o método para adicionar aí esse número ao array é esse aqui. Então, ó, bem simples, né? Peguei o nosso atributo aqui, dígitos, chamei o método, né, que vai adicionar esse parâmetro, e aí eu vou testar. Então, ó, vou vir aqui, urna, vou chamar o método tecla dígito, e vou passar um dígito como se eu tivesse pressionado lá na interface, na urna. Vou passar aqui 1, 2, 3. E agora, quando eu for consultar aqui o nosso atributo dígitos, ele vai conter 1, 2 e 3. Então, esse método aqui é bem simples, né? É só para adicionar. Só que aí é o seguinte, eu não posso permitir que o meu usuário fique adicionando aqui quantos números ele quiser, né? Senão vai ficar enorme aqui o nosso array, né? Então o que eu vou fazer para evitar isso? Quando é esperado aqui que ele digite apenas 2 dígitos, né? Para prefeito são apenas 2 dígitos. Eu venho aqui, ó, urna, cargo atual, a quantidade de dígitos 2. Então quando o tamanho desse array aqui for igual a 2, ele automaticamente já vai buscar quem é o candidato
e vai mostrar aqui pra gente. E aí o usuário vai confirmar se é aquele mesmo que ele quer botar. Então para isso eu vou dizer aqui o seguinte, para isso eu vou precisar obter o meu array de dígitos. Eu poderia escrever um código aqui para obter esse array, só que aí eu vou acabar tendo muito código aqui dentro do método e aí para manutenção isso é ruim. Então eu vou criar um método só para obter os dígitos. Só para isso. Pronto. E aí quando esse método for chamado, ele vai fazer o seguinte. Ele vai obter aqui nosso array de dígitos. Deixa eu fazer na prática aqui para ficar mais fácil entender. Eu vou criar aqui uma variável que vai conter um array. Pronto. Contém um array. E aí eu quero percorrer esse array e fazer alguma coisa com ele. Para eu percorrer o array, eu vou usar um método que se chama forIt. Esse é o método. Esse método percorre cada item do array. Aqui dentro eu vou passar uma função. E essa função vai definir o que eu quero que faça com cada item desse que ele vai percorrer. Eu posso aqui escrever o nome da função que ele vai chamar, ou eu posso escrever toda a função aqui dentro mesmo. Nesse caso aqui, eu vou escrever a minha função inteira aqui dentro, né? Assim que eu escrevo uma função, eu preciso aqui de um parâmetro chamado item, e aqui dentro entra o meu código da função. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil para visualizar. E aqui vou dar um exemplo, vou colocar aqui um console.log, né, que é para ele escrever aqui no console, e vai mostrar o item. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai percorrer esse array. Para cada item, ele vai mostrar aqui no console. Então ó, ele percorreu e mostrou cada item no console. O que a gente quer aqui? Eu vou criar aqui uma variável chamado concat, que vai conter uma string. E aqui, ao invés de mostrar no console, a gente vai concatenar esses itens. Eu estou fazendo isso porque quando eu obter o número do candidato, eu não posso obter dessa forma, 1, 2, 3. Eu preciso do número sem essas vírgulas, eu preciso do número concatenado. Então eu posso vir aqui, ó, concat é igual a concat mais item. Ou seja, nossa variável aqui concat é igual a ela mesma, mais o item que ele está percorrendo. Então se eu for consultar aqui o concat, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim eu posso manipular o número. Outra forma também que eu posso fazer aqui, ao invés de escrever assim, eu também poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó, mais igual item. Também funciona, vai dar o mesmo resultado. Aqui está mais relacionado à lógica de programação, né? Eu vou deixar da primeira forma, que é para quem não está acostumado, ficar mais visível aqui o que foi feito. Então eu vou copiar o código aqui, que eu já sei que deu certo. Vou trazer aqui para cá e vou colar ele aqui. Pronto, vou dar um Ctrl Shift R para identar. Criou a variável, só que aqui, né, essa variável aqui, no nosso caso, vai se chamar xDígitos. Então, vai ser esse cara aqui, dígitos. Pronto. Então ele vai, quando esse método for chamado, ele vai criar uma variável aqui do tipo string.
ele vai percorrer aqui o nosso array de dígitos, e aí para cada item, né, do array ele vai concatenar. Quando terminar, eu quero que ele retorne essa concatenação que foi feita. Pronto, esse é o nosso método obter dígitos. Eu poderia ter escrito todo esse código aqui, onde eu preciso. Só que aí vai virar um código muito grande, né? Vai ficar mais confuso. É melhor deixar assim mesmo. E aí aqui a gente só chama esse método que acabou de ser criado. Fica mais fácil assim. E aqui ele vai retornar o resultado aqui do nosso método. Então, eu vou criar aqui uma variável dígitos que vai receber o retorno aqui desse método. Então pronto, quando eu chamar o método tecla dígito e passar um número, ele vai adicionar aqui ao array de dígitos. Logo em seguida, ele vai criar uma variável que contém uma concatenação de todos os meus dígitos. Eu vou só testar isso aqui. Eu vou pedir para ele mostrar no console, vou colocar aqui console.log, a variável dígitos. Então toda vez que eu adicionar, né, ele vai mostrar no console essa concatenação. Só para testar aqui, para ver se vai ter alguma coisa errada. Então eu vou vir aqui, vou adicionar um dígito. Pronto, tecla dígito. Então ó, ele adicionou e mostrou. Vou fazer de novo agora com outro dígito. Ele adicionou e concatenou. Então tá funcionando direitinho da forma que eu esperava. Tá dando certo. E agora eu vou colocar uma condição aqui. Senão ele vai ficar digitando lá o tempo todo e aí não pode, né? Então eu vou dizer aqui o seguinte, ó. Primeiro, o cargo atual, ele possui o tamanho aqui de dígitos. Então, dígitos. Vou pegar esse camarada aqui e vou usar ele aqui. Eu vou colocar uma condição aqui, ó. É assim que eu faço uma condição. Eu vou dizer que se o tamanho do meu array de dígitos, então x dígitos, vou chamar um método aqui que vai me dar o tamanho dele, né? Tamanho do meu array de dígitos. Se for igual, igualdade é assim, né? Dois sinais de igual. Se for igual, vou colar aqui, ó. Só que ao invés de urna, como eu estou dentro aqui da classe, né? Eu vou colocar x. Pronto. Então, se o tamanho do meu array de dígito for igual a minha propriedade dígitos do cargo atual, eu quero que ele faça, vou escrever aqui o meu código, eu quero que ele faça alguma coisa. Depois eu volto e explico mais. Eu vou pedir para ele escrever lá no documento novamente. Eu vou pedir para ele escrever o nome do candidato. Então, isso está aqui, né? Lista candidatos. Então, vou colocar aqui lista candidatos. E aí eu tenho que dizer qual é o número do candidato da lista que eu quero, né? Que no caso é esse aqui, ó, urna, lista, candidatos, e eu tenho que dizer aqui qual é o candidato. Eu sei que existe um candidato que está na posição 20. Então, esse cara aqui. Eu também sei que tem um candidato, acho que na posição 99. Então, ele trouxe aqui um outro candidato, ó, diferente. Então, eu fiz a mesma coisa aqui, ó, lista, candidato, mas tem que botar o x aqui, né? Que faz parte do código aqui. E aqui, ao invés de eu passar o número, eu vou passar o retorno que eu tive aqui, ó,
quando eu obtive a concatenação dos dígitos. Então, eu vou colocar aqui dígitos, né? Pronto. Eu não poderia passar aqui o meu array, porque senão ia virar uma bagunça, ia ficar 1,2,3. Então eu preciso dele concatenado, 1, 2, 3. Então é o candidato na posição 123. Então foi isso que eu fiz aqui. E agora eu vou testar, né? Vamos ver como é que tá. Vou carregar aqui e vou começar a preencher aqui, teclar os meus dígitos. Eu vou teclar aqui o 2 e vou teclar o 0. Eu sei que tem um candidato com 20, né? E aí ele funcionou, né? Mas ele mostrou aqui o objeto ao invés do nome. Isso foi porque eu pedi para ele mostrar o objeto candidato. Eu quero que ele mostre a propriedade nome. Faltou colocar aqui o nome. Mas já deu para perceber que está funcionando. Vamos lá de novo. Eu vou passar aqui o 2. Vou fazer assim, na hora de testar fica mais rápido. E aqui eu vou passar o 0. Então, ó, já deu certo. Com apenas 2 dígitos, ele me retornou o nome do candidato. Eu vou trocar aqui, em vez de usar esse comando aqui, eu vou usar outro. Eu vou usar console.info, que ele vai mostrar no console. Aqui também eu vou usar console.info. Aí eu vou testar. Eu vou recarregar aqui. Dessa vez ele imprimiu aqui no console. Se eu volto para o prefeito. E aí eu vou digitar aqui o 20 e ele vai retornar aqui o nome do candidato escolhido. Esse teste aqui de imprimir no console ou imprimir aqui no corpo, isso aqui é só por causa do desenvolvimento, né? E quando estiver usando com a interface, não vai ser necessário visualizar isso aqui, a gente já vai ver esses dados direto na interface. Então, por enquanto, está dando tudo certo. Ó. Ele startou aqui a urna, né? Chamou meu método control, ele perguntou para quem é meu voto para prefeito, eu digitei aqui 2 e o 0 e ele já achou aqui o meu candidato. E aí, se eu tivesse a interface da urna aqui, ele já iria me perguntar se eu quero confirmar, né? E a coisa iria caminhar. Então, por enquanto, está tudo belezinha. Tecla dígito. Então, aqui a gente trabalhou o método tecla dígito, obter dígito. Aqui está tudo certinho. Eu só vou acertar aqui. Tecla dígito, já está certo. Só vou adicionar aqui para manter um controle aqui, né, uma organização, senão daqui a pouco vira bagunça. Esse camarada aqui vai ser get dígitos. E ele vai retornar para a gente uma string. Beleza. Acho que aqui em atributos também eu mudei alguma coisa. Deixa eu dar uma conferida aqui. Não, só isso aqui mesmo. Então tá corrigido. E aí a gente volta no próximo vídeo.